Olá, Psi! E chegamos ao nosso primeiro dia da imersão Psicologia Conectada. Eu fico muito, mas muito feliz que você decidiu participar dessa imersão e se juntar a um grupo de psicólogos que tem um interesse em ampliar o alcance da psicologia através da infoprodução e ampliar a sua atuação com o infoempreendedorismo ético, responsável e criativo. Para começar, eu quero falar um assunto que está muito próximo do coração de todo psicólogo e também de todo psicólogo clínico mais específico, que é a insegurança financeira, Psi. Como psicóloga ou como psicólogo, o seu trabalho, com exceções de psicoterapia, é considerado uma renda ativa, o que significa que você troca o seu tempo e conhecimento por dinheiro. Se você não sabe, Psi, o que é a renda ativa, o que é a renda passiva, eu te peço para espiar lá no feed do Instagram do Entre Psis, que lá tem 2 posts muito bacanas explicando sobre renda passiva e sobre renda ativa. E, embora essa nossa renda ativa possa ser, claro, recompensadora e gratificante, isso também significa que há algumas limitações no quanto você pode ganhar e receber lá no seu faturamento. Pois, se você trabalha 10 horas atendendo mais ou menos aí 10 pacientes, você vai receber um valor fixo por esse trabalho, por essa quantidade de trabalho. Então, você não tem muito como ampliar ou como escalar, né, este trabalho. E isso pode ser uma fonte de estresse e de ansiedade. Para mim, já foi. Especialmente quando você enfrenta despesas inesperadas ou tenta economizar para um futuro ou para algum projeto que você tem aí e que precise de mais recursos. Eu já tive uma dificuldade muito grande esses dias atrás. Eu tive um problema na minha coluna onde eu não pude atender por vários dias. E nesses dias sem atender, o que me salvou de não recorrer tanto para minha reserva de emergência foi a minha renda passiva. E é sobre esta renda passiva que eu quero falar, como ter essa renda passiva que eu quero falar com você daqui a pouco. A possibilidade, né, então, para lidar com esse problema, a gente tem formas. Né? A gente tem formas de complementar a nossa renda ativa e criar um pouco mais de segurança financeira, explorando, né, e tentando transitar mais em formas de ter rendas passivas. E você, Psi, já parou para planejar rendas passivas? Você já tem alguma renda passiva? Ou você já parou para pensar sobre a possibilidade de renda passiva? Ou antes ainda, você pode me perguntar aqui, mas Tati, o que é uma renda passiva? A renda passiva, Psi, é o dinheiro que você ganha sem ter que trocar ativamente o seu tempo por isso. É uma das melhores formas que a gente tem né? E uma das melhores formas que a gente tem de gerar renda passiva como psicólogo, ela pode ser pela criação de infoprodutos. Temos várias formas, mas aqui eu vislumbro para você, né? E que foi para mim é a renda passiva através dos infoprodutos. Claro, Psi, vamos trabalhar com infoprodutos éticos, responsáveis e de alta qualidade. Infoprodutos são um tipo de produtos, o infoproduto ele é um tipo de produto baseado em informações. E eu acredito que você já tenha acessado algum infoproduto. Como, por exemplo, você já leu um e-book? Você já comprou um e-book? Ou um curso online? Já comprou um curso online? Tem algum curso online lá na tua pastinha ainda em aulas em haver? Não sei você, mas eu tenho alguns. E um webinar também pode ser um infoproduto. Ao criar esses tipos de infoprodutos, você pode compartilhar a sua experiência com um público muito mais amplo.
Você pode atrair novos clientes para a sua prática. Você pode também, através dos infoprodutos, alcançar possíveis pacientes e gerar com isso também uma renda passiva que te ajuda a atingir suas metas, seus objetivos, e outras necessidades financeiras que você tenha. Agora, Psi, eu sei que a ideia de criar infoprodutos pode ser um pouco assustadora. Você pode sentir que não tem tempo ou que não tem recursos ou experiência mesmo para criar algo que seja realmente valioso ou impactante para as pessoas. Mas eu quero que você saiba que você não está sozinho. Existem muitos recursos, muitas ferramentas e sistemas de suporte que estão aí disponíveis para te ajudar a criar os melhores infoprodutos. E não só isso, eu estou aqui hoje, né, e nos próximos 2 dias para explorar contigo as possibilidades dos infoprodutos, para você também entender como que eles podem te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros e não só isso, como criar mais segurança para a tua vida e impactar positivamente a vida das pessoas. Eu estou aqui, Psi, para te ajudar a esclarecer as suas dúvidas ou as inseguranças que você possa ter em relação à infoprodução. Por isso, Psi, é muito importante que você interaja comigo, deixando suas perguntas na seção de comentários que temos aqui embaixo no YouTube e que fica logo abaixo aqui dentro desse vídeo. Eu vou reunir todas essas perguntas, todos esses comentários para responder elas, né, de uma forma bem bacana, né, numa live lá no Instagram. Então, Psi, vamos mergulhar e explorar o mundo do infoempreendedorismo juntos? Topa vir comigo? Então, bora lá! Para começar, vamos entender o que é o infoempreendedorismo. Que palavra comprida e que pode dar um baita nó na língua, né? Infoempreendedorismo é o processo de construir um negócio em torno de produtos de informação, como e-books, como cursos online, serviços digitais, né? E serviços digitais temos a mentoria ou trabalhos de terapia em grupo, de apoio e psicoeducação. Ao criar infoprodutos de alta qualidade, que forneçam valor real aos clientes, você pode atrair novos pacientes para sua prática e, com isso, também gerar uma renda passiva que pode complementar os seus serviços. Porém, você pode atrair pacientes através dos teus infoprodutos, mas caso você já tenha sua agenda cheia, você pode, através dos infoprodutos, ampliar a sua atuação e ampliar o seu alcance e a sua renda para além daqueles atendimentos que você já faz com o seu horário cheio. E volto a dizer, se você ainda não tem muitos pacientes, o infoempreendedorismo pode fazer com que você alcance mais pessoas e, com isso, possíveis interessados no trabalho, no seu trabalho de psicoterapia. No entanto, né, o infoempreendedorismo, ele também vem junto com um conjunto próprio, digamos assim, com um pacotinho aí de desafios. E um dos maiores desafios é descobrir como criar e comercializar infoprodutos de alta qualidade que se destaquem em um mercado saturado, sem perder nisso tudo os princípios éticos e as especificidades da psicologia clínica. Além disso, você pode também ter dificuldades com a sua autopromoção. Para mim foi muito difícil no início fazer a autopromoção, vender
apresentar os meus infoprodutos. Esses aspectos do marketing no infoempreendedorismo podem ser muito difíceis para nós psicólogos. Porém, uma coisa que eu posso te dizer, este desconforto que nós temos também pode ser um sinalizador que está na hora de criarmos ferramentas para divulgar o nosso trabalho. Criar ferramentas novas de marketing, porque muitas vezes o princípio de marketing que é aplicado tranquilamente para outras profissões não é para nós. E aí quer dizer que nós não vamos fazer? Não. Quer dizer que nós precisamos criar novas técnicas, inovar nas formas de empreender. E digo, né, que essa questão é um capítulo à parte para nós, né, e que nós devemos refletir muito e criar conforme o nosso olhar em relação às dores, em relação aos problemas que as pessoas enfrentam, aos sentidos de cura que as pessoas têm e qual é o sentido de ajuda. Precisamos estar constantemente refletindo para não cairmos em promessas que não podemos cumprir ou em desqualificar todo o repertório da psicologia clínica. Mas, Psi, não se preocupe, que existem soluções para todos esses desafios. E como que a gente faz para lidar com esses desafios? A gente precisa investir em treinamento, em nos treinar, em que a gente conheça, né? Investir no nosso treinamento, na nossa educação, para aprender as habilidades necessárias para criar infoprodutos éticos de qualidade e também nós precisamos aprender a comercializá-los efetivamente para o público que te interessa. Então, a gente pode lidar com com todos esses obstáculos e ter, sim, bons resultados com o infoempreendedorismo. Uma possibilidade, além do treinamento, de nós nos treinarmos, de ter mais acesso a cursos e informações, como vocês estão fazendo aqui hoje, nesta imersão, você também pode optar em trabalhar com um mentor que tenha experiência em infoempreendedorismo. Né? Isso pode ser muito, muito útil para te orientar, né, durante esse processo. Eu, particularmente, trabalhei com 3 mentores antes e durante o meu processo de infoempreender. Foi muito rico, fiz todas as adaptações necessárias à psicologia clínica. Outro ponto fundamental no infoempreendedorismo, Psi, é que ao alavancar a sua experiência, o seu conhecimento para criar infoprodutos de qualidade, você pode, através disso, atingir muito mais pessoas. E você também pode impactar de forma positiva a vida de muitas mais pessoas através da informação e da informação qualificada e pautada na psicologia clínica. Vocês perceberam, Psis, que até aqui eu usei em diferentes momentos o termo infoprodução e o termo infoempreendedorismo? Você parou para reparar que tem 2 termos aí? Vamos entender um pouquinho mais sobre o que são esses termos e principalmente qual que é a diferença entre estes 2 termos. Vamos começar com a infoprodução. A infoprodução também é conhecida como a criação de produtos de informação ou o desenvolvimento de infoprodutos. Ela refere-se ao processo de criação e não só de criação, Psi, também de distribuição aí de produtos de informação, né? De produtos de informação que agregam valor a um público específico. Os infoprodutos podem assumir muitas formas e formas diferentes.
podemos ter aí os e-books, os cursos online, os webinars, os podcasts e muitos outros. Como psicóloga ou como psicólogo, você tem uma perspectiva e uma experiência única, que pode sim ser muito bem aproveitada para criar infoprodutos éticos, com qualidade e que ajudam as pessoas e agregam valor para essas pessoas e também podem agregar valor para o seu negócio. Por exemplo, você pode criar um e-book sobre como lidar com a ansiedade. Você pode criar um curso sobre meditação, mindfulness, ou, quem sabe, um webinar sobre comunicação eficaz ou comunicação não violenta nos relacionamentos. Temos muitas coisas para criar. E durante este webinário, pegue seu papel, pegue a sua caneta, porque eu vou trazer diferentes ideias. E todas as ideias que eu trago são adaptáveis à sua realidade, à sua abordagem, à sua identidade profissional, aos seus termos. É claro que para eu poder construir esta imersão, eu precisei partir da minha perspectiva, mas a minha perspectiva não é a única. Porém, eu tenho que partir da minha experiência para poder te inspirar. Então, adapte tudo que você ver aqui com a sua identidade profissional. Combinado, Psi? Então, vamos lá. Um dos maiores benefícios da infoprodução é que ela permite que você atinja um público muito mais amplo e que você agregue muito valor também aos seus clientes ou ao seu público. Esses clientes, por que eu trago? Vocês vão ver que eu vou diferenciar cliente, público e paciente. Paciente, eu vou trazer sempre na perspectiva daquela pessoa que a gente atende, né? Que já é o nosso paciente. Cliente, eu vou dizer que são aqueles que são dos nossos infoprodutos. Então, nossos infoprodutos, nós podemos ter os clientes ou os alunos. E quando eu falo em público, é aquele público geral com quem você deseja se comunicar. E que você deseja, muitas vezes, que esse público se torne seu cliente. E muitas vezes esse cliente pode se tornar o seu paciente e se vir a fazer psicoterapia com você. Se for o seu caso daquele de desejar ter mais pacientes e não estar ainda com a sua agenda cheia. Então, os infoprodutos, eles podem ampliar muito a nossa atuação para além do modelo tradicional de sessões de psicoterapia, daquele modelo de sessões de psicoterapia individual. Os infoprodutos, eles podem ser vendidos online, claro, e é o mais comum, mas isso também permite que você alcance clientes no mundo todo e, principalmente, gere fluxos de renda passiva que podem complementar aí a sua prática clínica. Eu já consegui vender os meus infoprodutos, inclusive para outros países da África e até países europeus, com os cursos que eu tenho feitos aqui no Brasil. Então, eu já percebi que outros países que também têm a língua portuguesa já tiveram interesse em comprar os meus infoprodutos. Caso você fale outra língua ou você queira usar legendas, também é possível comercializar os seus infoprodutos, né, numa rede muito grande. O limite é apenas o mundo para você. Ai, que romântica que eu tô. Inspiradora que eu tô. Além disso, Psi, a infoprodução pode te ajudar a se estabelecer como uma referência de pensamento. Ali, uma referência ali no seu campo, na sua área, no seu grupo de atuação. Isso ajuda a melhorar o seu posicionamento profissional. Você vai acabar construindo um posicionamento profissional muito mais consistente, né? Quando você mostra a quantidade de conhecimento que você tem ou a qualidade do conhecimento que você tem, né? E de nível de especialismo que você tem na sua área, tá? E isso é
mostrar mais efetivamente o que você já tem, quem você já é. Não é, como falam aí, atuar para ter uma autoridade, um posicionamento de algo que você não tem. Eu falo que os infoprodutos e o infoempreendedorismo é para ressaltar aquilo que você já tem e não enganar e não mentir, certo, Psi? Então, aprenda a mostrar aquilo que você tem, aquilo que você conhece, aquilo que você sabe. Ao criar infoprodutos de alta qualidade e que agregam valor aos seus clientes, você pode também atrair novos pacientes para sua clínica. E também você vai, desta forma, aumentar a sua visibilidade profissional. Claro, Psi, como qualquer empreendimento, a infoprodução requer um investimento seu em termos de tempo, de recursos e de experiência. Tempo para produzir, recursos mínimos. Dependendo do infoproduto que você tem, você vai precisar de mais ou menos recursos. Mas, dentro dessa gama de recursos, você não precisa começar com o top dos equipamentos. Você pode começar para um curso online com uma câmera de celular e um bom editor de vídeo. Você não precisa começar com um microfone mais elaborado. Você pode começar com um microfone de lapela, que é mais acessível, certo, Psi? E em relação à experiência, você não vai ter grande experiência quando você começar. Mas é importante começar para você começar a perceber o que precisa aprender, o que precisa estudar mais, o que precisa se qualificar para fazer. Ninguém estará pronto antes de começar. E isso que é bacana no empreender. A gente começa e vai se preparando e vai se qualificando no decorrer do caminho. Mas, Psi, entenda também que com as estratégias e com a abordagem correta, a infoprodução pode ser um acréscimo que vai proporcionar muito lucro e muita realização pessoal para você, para a sua prática, para a sua vida profissional. Por isso a importância de todo esse processo de infoprodução estar conectado sempre com os seus valores e com o seu propósito, tanto o propósito de vida quanto o propósito pessoal. Já o infoempreendedorismo, mais em específico, ele abrange uma gama mais ampla de atividades. O infoempreendedorismo, ele está relacionado a uma construção. Ele está relacionado com a construção de um negócio que é em torno de produtos de informação. O infoempreendedor, ele é uma pessoa que cria, que comercializa produtos de informação, como, né, os e-books, os cursos online, os serviços digitais, né? Ele faz tudo isso para ter, através deles, também uma fonte de renda. Embora a infoprodução seja um componente-chave do infoempreendedorismo, o infoempreendedorismo também envolve outras atividades, como pesquisa de mercado, branding, marketing e vendas. O infoempreendedorismo, ele é sobre construir um negócio, né, em torno desses produtos de informação e impulsioná-los para criar um fluxo, né, um fluxo de renda sustentável. Então, Psi, resumindo, a infoprodução é o processo de criar, distribuir produtos de informação. Enquanto o infoempreendedorismo é um processo já mais amplo, é o processo de construir um negócio em torno destes produtos. Como psicóloga ou como psicólogo, há muitos benefícios em se tornar um infoempreendedor.
Infoempreender se permite que você aproveite a sua experiência de maneira nova, única e inovadora, ao mesmo tempo que oferece também um novo fluxo de receita para o teu consultório. Além disso, o infoempreendedorismo ele pode te ajudar a alcançar um público bem mais amplo e também a ter um impacto maior, né? Um impacto de mais longo alcance na vida das pessoas. No entanto, é importante você observar que também existem alguns desafios associados ao infoempreendedorismo. Por exemplo, criar e comercializar o seu produto ou o seu serviço pode consumir bastante tempo, exigir um investimento, como eu já falei, de recursos. Mas, além disso, você precisará estar ciente das considerações éticas e garantir que o seu produto e o seu serviço ele atenda os mais altos padrões profissionais de integridade. Profissionalismo e integridade são duas palavras fundamentais para embasar o seu infoproduto. Então, no geral, como que é o processo de infoempreender? O que este processo ele envolve? 1. Identificar o seu público, entender com quem você quer conversar, qual é o tema que você quer conversar. O seu infoproduto está direcionado para qual público? 2. Criar o seu infoproduto ou o seu serviço digital propriamente dito. Entender qual você deseja. E isso eu vou te ajudar no decorrer da imersão. Mas é entender qual é e criar ele, do início até o final. 3. A partir disso montar o seu marketing, organizar esse processo de marketing. Qual é a cara do seu infoproduto? Como que você vai levar esse infoproduto até as pessoas? E aí entramos no 4º passo, que é vender o seu infoproduto para o seu público foco. Né? Como levar esse infoproduto e como vender esse infoproduto para as pessoas que podem se interessar por ele. 5. Construir a sua marca. Sim, muitas vezes a gente vai construindo a nossa marca no decorrer da nossa infoprodução. Porque no decorrer do processo de infoprodução, nós vamos nos conhecendo. Nós vamos conhecendo a cara que os nossos infoprodutos têm. Nós vamos conhecendo também o nosso estilo de infoempreender. Tudo isso vai acontecendo no processo. Então, não espere estar todo pronto para começar a infoempreender. Entenda que muito vai acontecer no decorrer do caminho. 6º passo, dimensionar os seus negócios ao longo do tempo. Depois que você começa a criar o seu infoproduto, você vai começando a pensar nesse negócio a longo prazo. Você cria primeiro um e-book, depois você cria um webinar, depois você começa, e lá no 3º dia a gente vai pensar na esteira de produtos, mas você precisa, nesse processo de infoempreender, pensar no negócio a longo prazo. E durante, ou ao longo desse processo, você precisará sempre se manter focado, motivado e comprometido com os seus objetivos para alcançar aí a sua consistência como infoprodutor. É claro, que vai ter momentos que você vai cansar, é claro que vai ter momentos que você vai ter os problemas técnicos, que você vai querer desistir porque você está cansado. Respeite o seu momento, mas continue. Cuide de si, fique um momento, dê o seu descanso necessário e continue. Um dos pontos que mais me colocaram em reflexão ao iniciar o infoempreendedorismo foram as questões éticas. Isso foi um nó para mim no começo. As questões éticas e o me expor. Temos pontos muito sensíveis como psicólogos clínicos. E
temos muitas questões que nenhuma outra profissão tem. Entenda isso, Psi. Por isso que muitas vezes os profissionais de outra área não vão entender essas nossas especificidades. Como psicóloga ou como psicólogo, a nossa principal preocupação é com a integridade dos nossos pacientes. Quando se trata de infoempreendedorismo, é importante garantir que os seus infoprodutos e que os seus serviços digitais estejam alinhados, sempre, com os mais altos padrões éticos. E nessa nossa conversa, eu quero te explicar um pouquinho mais como relacionar o infoempreendedorismo e a ética do psicólogo. Uma das principais considerações éticas quando se trata de infoempreendedorismo é garantir que o seu produto, que o seu serviço, o seu serviço digital, ele forneça o valor e não explore populações vulneráveis. Então, você precisa fornecer valor, fornecer transformação, mas você não pode explorar populações vulneráveis. Por exemplo, se você criar um e-book sobre como lidar com a ansiedade, é importante garantir que as informações fornecidas nesse e-book sejam baseadas em teorias psicológicas consistentes, que seja baseados, caso você trabalhe, em evidências, e não prometa uma solução rápida ou mágica que possa prejudicar os seus clientes. Além disso, é importante garantir que você não se envolva em práticas que possam ser vistas como exploradoras, como cobrança de taxas exorbitantes ou o uso de táticas de marketing que usam coerção ou manipulação. Por isso, muito cuidado com o copywriting. Outra consideração ética importante é a confidencialidade. Como psicóloga ou como psicólogo, você está, é claro, sujeito às diretrizes de confidencialidade. Ao criar e comercializar os seus produtos e serviços, você precisará garantir que não está compartilhando nenhuma informação confidencial sobre os seus pacientes. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente leva a nossa experiência clínica, a nossa experiência do consultório como uma base, como um item que ajuda na nossa criatividade para fazer os infoprodutos. Só que a gente não pode, de forma alguma, expor os pacientes. Então, isso inclui garantir que suas mensagens de marketing não revelem nenhuma informação ou identificação sobre os seus pacientes ou os problemas que eles estão enfrentando. E também, mesmo que você trabalhe com um serviço digital como grupos de apoio, grupos de psicoeducação, vale o mesmo contrato de psicoterapia. Também é importante, outra coisa, serviços digitais e infoprodutos, nós teremos um momento no segundo encontro para falar sobre isso. Fique tranquila ou fique tranquilo. Também é importante considerar o impacto potencial que o seu infoproduto ou o seu serviço tem nos clientes. Por exemplo, se você criar um curso sobre como lidar com a depressão, é importante garantir que as informações fornecidas não sejam prejudiciais aos seus clientes e também que não perpetuem estereótipos ou estigmas prejudiciais que são tão difundidos por aí. Além disso, é importante fornecer recursos e referências aos seus clientes. Se eles precisarem de suporte adicional, além do que o seu produto ou o seu serviço pode oferecer. Por isso, mensagens lembrando que a busca de psicoterapia é importante caso o seu cliente fique mobilizado com aquele infoproduto. Por fim,
É importante garantir que você seja transparente e franco sobre as suas qualificações e conhecimentos. E aí, Psi, eu tenho que te falar que eu vejo muito Psi fazendo coisas que não são bacanas. Muito Psis colocando qualificações que não tem ou qualificando experiências que não tem. Como psicólogo, lembre que você tem a obrigação pelo código de ética de apenas colocar as qualificações e divulgar as qualificações que você tem. Certo, Psi? Então, como psicólogo ou como psicóloga, você tem uma formação especializada, né? Tem conhecimento que te qualifica para fornecer determinadas informações e serviços. Então, ao criar e comercializar os seus produtos, é importante ser claro sobre suas qualificações e garantir que você não esteja fazendo em nenhum momento afirmações falsas ou enganosas sobre esta sua experiência. E às vezes, eu já te alerto desde agora, às vezes, se você passa esse material para outro profissional fazer, muitas vezes os profissionais acabam, sem, digamos assim, ter noção, acabam maquiando, vou dizer assim, maquiando uma qualificação e que nesta maquiagem vai falar de uma qualificação que você não tem. Então, fique atento, mesmo se você forneça, né, o teu material e o teu texto para outro profissional fazer. Também nós temos algumas resoluções que já estão previstas aí para nortear o nosso trabalho com o marketing e com o infoempreendedorismo. Não temos nada tão específico com o infoempreendedorismo, mas com o marketing, por exemplo, nós temos a nota técnica número 1 de 2022, que é uma nota técnica que ela vai falar sobre o uso profissional das redes sociais, da publicidade e dos cuidados éticos. Essa nota, ela orienta, né, que o psicólogo, que a psicóloga se certifique de que a publicidade profissional não tenha cunho sensacionalista. Isso é muito importante, psi. Quando você passa também texto para outras pessoas, cuidado, porque muitas bases de copywriting podem levar, principalmente na nossa área da psicologia, para o sensacionalismo. E assim, né, a gente também precisa cuidar para que nessa divulgação a gente não faça nenhum tipo de previsão taxativa de resultados ou de promoção, né, uma autopromoção em detrimento de outros profissionais. Fica de olho, Psi, porque eu já vejo muito materiais por aí, infoprodutos por aí, com previsões taxativas de resultado ou com previsões de resultados que são taxativas e que nunca serão do campo de um trabalho. Por exemplo, um e-book nunca vai conseguir promover uma cura terapêutica, né? Um único e-book, ele pode estar dentro de um processo. Então, a gente vê muitos e-books falando este e-book vai te curar de tal coisa. Né? Não digo que sejam de psicólogos, mas nós, enquanto psicólogos, precisamos estar atentos e atentas a isso. Nessa nota também, ela fala que, ela lembra, né, nos lembra que é vedado ao profissional da psicologia induzir qualquer pessoa a recorrer aos seus serviços, ou a pleitear, ou receber comissões, ou empréstimos, ou doações, ou vantagens de qualquer outra espécie. Também se é vedada a publicidade enganosa e abusiva, né? Ou métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como práticas, né, com cláusulas abusivas ou, né, impostas no fornecimento de qualquer outro serviço digital que a gente ofereça. E para isso nós também temos a resolução 11 de 20 de dezembro do ano 2000, né, do nosso conselho,
E também sugiro que você leia o Código de Defesa do Consumidor, né? Leia o Código de Defesa do Consumidor. Ali também tem muitas coisas bacanas que você pode aumentar a sua clareza para não cometer equívocos no momento de criar e comercializar os seus infoprodutos. Afinal, nós queremos levar uma psicologia muito bacana lá fora com a nossa infoprodução. Então, ao permanecer fiel aos princípios éticos, você pode sim construir um negócio olha só, é um termo, né, pesado. Um negócio infoempreendedor sustentável e sólido que causa um impacto muito, mas muito bacana na vida das pessoas. Ok, Psi? Então, agora nós vamos chegar numa parte bem importante, né, da minha missão de hoje. Bora? Aguenta ainda mais um pouquinho? Vamos lá? Vamos falar agora sobre infoempreendedorismo e criatividade. Topa? Minha meta aqui é explicar como que o infoempreendedorismo e a criatividade estão intimamente interligados. E como que você pode usar as suas habilidades criativas para construir um negócio de infoempreendedorismo transformador. E você pode me falar, ai, Tati, eu não sou criativa, eu não sou criativo. Sim, você sabe o que é a criatividade de uma forma bem simples? É a gente conseguir ter acesso a muitas e diferentes informações e conseguir conectar essas informações em novos produtos, em novas resoluções, em novas informações. Então, se você quer ser criativo, acesse muitas coisas, viva muitas coisas, não precisa ser só estudando, ok? Infoempreender é sobre usar a sua experiência para criar e comercializar produtos e serviços baseados em informações. Só que isso requer uma quantidade significativa de criatividade, pois você precisará criar maneiras e soluções inovadoras para empacotar e entregar as suas informações ao público que te interessa. E é aqui que vai entrar as suas habilidades criativas. Uma das principais maneiras de usar a sua criatividade no empreendedorismo, é desenvolvendo um conteúdo exclusivo, um conteúdo envolvente e que se diferencie dos outros. Por exemplo, se você criar um e-book sobre como lidar com a ansiedade, você pode usar técnicas criativas como narrativa, como humor ou como diferentes recursos visuais para tornar esse seu conteúdo mais atraente e deixá-lo mais memorável, para ele ficar lá na memória do seu cliente. Isso também pode te ajudar a atrair e manter clientes por perto. Pode também te ajudar a engajar seguidores, e seguidores que acabam sendo leais a você, que aprecia a tua abordagem, que aprecia a tua forma única de se apresentar. Por isso, tem uma coisa muito importante que eu quero te dizer aqui. Se você quer empreender e se a criatividade será um valor para você, você precisa ser você. E sim, alguns não irão gostar de você ou do que você apresenta. E está tudo ok, está tudo certo com isso. Mas por outro lado também, muitas pessoas vão se aproximar de você e vão se aproximar por se identificar contigo. E são essas pessoas que nos interessam. São aquelas pessoas que têm os valores e que têm os objetivos e uma forma muito próxima de enxergar a vida e o mundo como a gente. Então, não se preocupe, não tenha vergonha de desagradar ou de desapontar. Seja você e com isso você vai aproximar pessoas que se identificam contigo.
E é essas pessoas que você vai desejar ter dentro e próximo de você no infoempreendedorismo. Ok? Outra maneira de usar a sua criatividade no infoempreendedorismo é desenvolvendo produtos e serviços novos e inovadores que atendam necessidades de seu público. Por exemplo, se você se especializou em trabalhar com reabilitação neurológica, você pode criar um programa de estimulação que combine técnicas tradicionais de terapia com terapias criativas, como a arte, a música. Claro, sempre conectando com o conhecimento e com a consistência teórica. E isso pode te ajudar e alcançar um público mais amplo e também te diferenciar de outros profissionais que oferecem os mesmos serviços, só que de forma mais tradicional. Por fim, psi, já tá cansado? Não? Aguenta? Quanto tempo será que eu tenho aqui? Acho que eu tô mais ou menos uns 40 minutos, hein? Por fim, a criatividade também pode te ajudar com os aspectos do marketing, do branding, né? Que são os pontos importantes do infoempreendedorismo. Ao criar mensagens de marca, né, e um marketing único e memorável, você pode se destacar da multidão e capturar a atenção do público que te interessa, daquele público que é o teu foco. Isso pode te ajudar a construir uma marca bacana, né? Um posicionamento forte, um posicionamento claro, né? O que é essencial para você se consolidar a longo prazo. Então, Psi, abrace muito a sua criatividade. Deixe essa criatividade te guiar, né, na sua trajetória no infoempreendedorismo. Mas como aproveitar a sua criatividade também para desenvolver infoprodutos únicos e envolventes que forneça um valor real para os seus clientes. Como fazer isso em 5 passos? Aguenta? Vamos lá. 5 passos. Primeiro passo para conseguir ter infoprodutos criativos. O primeiro passo é pensar fora da caixa. Isto mesmo. Isso significa que você precisa se desafiar a ter ideias novas, inovadoras, que irão capturar a atenção dos seus clientes, que vai ajudar também de forma criativa os seus clientes a alcançarem os seus objetivos. Por exemplo, se você estiver criando um curso eletrônico, um curso online sobre gerenciamento de estresse, você pode incorporar exercícios de atenção plena, meditações guiadas e atividades interativas dentro deste infoproduto, para ajudar com que os seus clientes entendam melhor os seus gatilhos, por exemplo, aquilo que desencadeia o seu estresse, para ajudar também que eles consigam desenvolver estratégias de enfrentamento, tanto tradicionais quanto inovadoras. O segundo passo para os produtos criativos é abraçar a sua perspectiva única, a sua experiência como psicólogo. Abraçar ela e confiar nela. As pessoas vêm até você em busca de informação, em busca de orientação. Então, fale sobre suas próprias experiências. Fale sobre os seus conhecimentos. Fale sobre você nos seus infoprodutos. Seja uma pessoa real e não um avatar de uma pessoa perfeita. Certo, Psi? Combinado, não seja um avatar. O terceiro passo é colaborar e se relacionar com outros profissionais. Né? Se relacionar com outros profissionais da sua área pode te ajudar a gerar novas ideias, novas perspectivas. Né? Ao trabalhar com colegas, você pode também aproveitar uma riqueza de conhecimentos e insights que os outros podem ter.
né? E isso te ajuda a desenvolver infoprodutos mais abrangentes, mais envolventes. E além disso, colaborar com outros profissionais pode te ajudar a construir também relacionamentos valiosos e também pode te ajudar a expandir a tua rede profissional, a fazer o teu network. Quarta etapa do infoproduto criativo é experimentar diferentes formatos, diferentes mídias, para você ver o que funciona melhor para você ver o que funciona melhor para o seu público. Os infoprodutos, eles podem assumir muitas formas. Tem várias formas aí diferentes da gente construir um infoproduto, né? Desde book, curso online, webinar, podcast, enfim. Ao experimentar esses diferentes formatos, você pode identificar aquele que ressoa melhor contigo, aquele que você se sente mais desenvolto, né? Aquele que te dá mais tesão para fazer, aquele que te dá mais vontade de trabalhar, certo? E também perceber quais que o teu público responde melhor, ok? Quinto e último passo para focar na criação de infoprodutos. Qual é? É pensar em infoprodutos que se alinhem com os seus valores e com a sua ética profissional. Como psicólogo ou como psicóloga, você tem a responsabilidade, né, de agir no melhor interesse de seus clientes, né? De evitar qualquer prática que possa ser vista como exploradora ou prejudicial para o teu cliente. Ao permanecer fiel aos seus valores, à sua ética ou à ética profissional, você pode construir uma forte reputação, um forte posicionamento profissional como infoprodutor e atrair, sim, pessoas que compartilham seus valores e apreciam a sua experiência. Pensando fora da caixa, abraçando a sua experiência, colaborando com outras pessoas, experimentando diferentes formatos e mantendo-se fiel aos seus valores profissionais, você pode criar infoprodutos que ajudam seus clientes, né, que ajudem seus clientes também a atingir os seus objetivos, os objetivos deles, e também a construir um posicionamento profissional bacana. Portanto, deixa a sua criatividade correr solta e veja desta forma o seu negócio crescer e o seu negócio prosperar. Além da criatividade, nós temos mais um ponto fundamental. Criatividade, ética, mas nós temos mais um ponto muito importante que eu me propus hoje a falar com vocês, que são os pilares de um infoproduto de qualidade. Quais são os pilares que um infoproduto de qualidade tem, Psy? Vamos lá, aguenta mais um pouco. Isso é uma imersão, Psy. Você veio para uma imersão, então vamos mergulhar, né? Porque imersão envolve o quê? Muito conteúdo de forma rápida. Então, quer dar um tempinho? Dá uma pausa. Ou se você está vendo, né, junto aqui, pega uma água e vamos lá. Aguenta mais um pouquinho. Primeiro pilar de um infoproduto de qualidade. Qual que é? É que ele deve ser muito bem pesquisado e baseado em teorias psicológicas consistentes e baseado em evidências, se você trabalha com essa perspectiva. Se não, são com as teorias psicológicas reconhecidas. Isso significa que seu infoproduto deve ser baseado em pesquisas sólidas. Também você deve, usar fontes confiáveis e as informações que você tem, as informações mais recentes no seu campo ou no tema desse infoproduto. Ao fazer isso, você pode garantir que o seu infoproduto seja preciso, atualizado e forneça também um valor real, né, para o teu público. Segundo, pilar do number 2,
de um infoproduto de qualidade é que ele deve ser amigável e acessível. Isso significa que seu infoproduto deve ser fácil de navegar, com instruções claras, com um visual envolvente e um designer que seja agradável. Além disso, é importante garantir que seu infoproduto seja acessível às pessoas com deficiências. Também é importante, nesse caso, deixar um texto alternativo, para imagens ou também fornecer legendas ocultas para os vídeos. Muitas das plataformas onde nós hospedamos os vídeos já têm esse recurso incluso. O terceiro pilar de um infoproduto de qualidade, é que ele deve ser personalizado para atender às necessidades exclusivas do seu público de interesse. Isso significa que você deve entender os pontos problemáticos e os desafios dos seus clientes. A partir desta compreensão é que você vai desenvolver o seu infoproduto com o objetivo de ajudar a resolver, estes problemas específicos. Por exemplo, se você estiver criando um e-book sobre perda de peso, você poderá incluir uma seção sobre como se manter motivado, como evitar as armadilhas comuns, com base também, você pode ter uma base de desafios específicos, que seus clientes já devem estar enfrentando e você, nas suas pesquisas, já sabe que isso faz parte dos desafios do seu público. O quarto pilar de um infoproduto de qualidade é que ele deve ser envolvente e interativo. Isso significa que seu infoproduto deve ser projetado para manter seus clientes interessados e motivados. E também é bacana que você tenha uma variedade de elementos interativos. Que tipos, Tati, de elementos seriam esses? Pode ser desde questionários, vídeos ou exercícios. Ao fazer isso, você pode ajudar que seus clientes permaneçam mais engajados, tá? E que invistam mais no seu conteúdo e ficar conectado com o teu conteúdo. O que aumenta aí a probabilidade do seu cliente perceber os resultados reais do seu infoproduto. Quinto e último pilar de um infoproduto de qualidade é que ele deve ser ético e alinhado com seus valores. Sim, você vai me ver falando isso várias vezes, porque essa acho que é uma das principais questões no trabalho do psicólogo clínico com a infoprodução. Isso significa que seu infoproduto deve evitar qualquer prática que possa ser vista como exploradora ou prejudicial, como usar táticas de marketing que sejam manipuladoras, ou cobrar taxas exorbitantes, ou cobrar taxas a mais que os clientes não imaginavam que teriam. Além disso, é importante garantir que seu infoproduto seja projetado para capacitar seus clientes e ajudá-los a atingir esses objetivos, ao invés de você simplesmente oferecer uma solução rápida ou um alívio temporário. Ok, Psi? Então, criar um infoproduto de qualidade e transformador requer muito da sua atenção aos detalhes e também um foco em fornecer, um foco assim sempre na tua cabeça, em fornecer um valor real para os seus clientes. Ao garantir que seu infoproduto seja bem pesquisado, fácil de usar, personalizado, envolvente e ético, você pode criar um produto que ajude os seus clientes a atingir os seus objetivos. Portanto, reserva um tempo para criar um infoproduto de qualidade e observe através disso o seu negócio crescer e prosperar. E encerramos aqui o nosso primeiro dia. Eu estou olhando para lá que eu quero ver quanto tempo que já foi, hein? O nosso primeiro dia de imersão em relação à psicologia conectada. Tem dúvidas? Deixa nos comentários.
Não esquece disso, Psy. Tem comentário? Deixa também aqui na seção de comentários. Foi muito bom estar com você e nos encontramos amanhã no nosso segundo encontro.